Capítulo 17. Havia mais de 15 dias que já não ia à casa de Lúcia, tinha-a encontrado 3 ou 4 vezes na rua, e não lhe falará, fingia não vê-la. A princípio custou-me não ceder àquele doce hábito, mas convencido como estava de que essa mulher zombava de mim, e queria ver-me representar o ridículo papel de amante titular, ou honorário, satélite de um astro que brilha para outros. Paciente caudatário que as cortesãs gostam de trazer por orgulho e vaidade, revesti-me de coragem, e quebrei de uma vez com essas relações. O tempo e remédio soberano, os dias correram, a pouco e pouco fui me resignando à separação. Tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar à vida séria. Mudará-me do hotel, e tomar um primeiro andar na rua da Assembleia. As passadas necessárias para fazê-lo mobiliar e arranjar. As compras de arranjos domésticos tinham feito uma poderosa diversão que muito concorreu para fortalecer-me na resolução que havia tomado. Contudo, a lembrança de Lúcia não se apagava, eu vivia ainda das recordações da felicidade que ela me dera, e quando saía afagava sempre a esperança de encontrá-la. Se isto sucedia, apesar de minha aparente indiferença, sentia uma emoção que achava ridícula e não podia dominar. A conversa do Rochinha, ou do Cunha, me era agradável, porque dava ocasião de saber notícias dela. Uma vez me disseram que Lúcia saía frequentemente, e passava todos os dias pela Rua do Ouvidor, a ideia de que ela o fazia para ter ocasiões de me ver consolou-me. Uma manhã lia os jornais sobre a mesa do almoço, esperando que me servissem, quando o moleque prorrompeu na sala com um ar espantado, com que correria a anunciar-me que tínhamos fogo em casa. Está aí uma moça. Uma moça. Repeti com um batimento de coração. O rosto dela está coberto com um véu, mas eu vi. Muito bonita, sim senhor. Quem podia ser senão Lúcia? Não me enganei. Avistando-me roçagou o véu, e disse com um triste sorriso. Resisti enquanto pude, não tenho mais forças. Estou pronta para tudo. Para tudo? Perguntei sorrindo. Já que é preciso para vê-lo. Com que ar dizes isto? Se um sacrifício, renuncio. E continuará a fugir-me? Passará por mim sem olhar-me. Não é um sacrifício. Preferia que nos víssemos de outra maneira, mas não é possível. O Senhor quer, e o meu maior prazer não é fazer-lhe todas as vontades. Vamos almoçar, passarás hoje o dia comigo. Só com uma condição. Qual será essa condição que eu não aceite para ter o prazer de possuir-te um dia inteiro? É, que não há de ser hoje. Disse ela enrubescendo. Começas de novo com os teus caprichos. Então não fico. Replicou atando as fitas do chapéu, e com um tom decidido. Deixa-te disto, Lúcia. Adeus, já até amanhã. Está bem, já aceito a condição. Dá-me sua palavra? Faço-te um juramento se quiseres. Não é preciso, estou satisfeita, e em paga do sacrifício, quero ser generosa. Deu-me um beijo, um só, e na fronte. Então o beijo é permitido? Disse eu sorrindo. Da minha parte unicamente e da sua, não senhor. Por que essa diferença? Deve haver completa igualdade. E não há. Se eu fico com o direito de dar, o senhor não tem o de recusar. Tu bem sabes que me faltaria a coragem. Não é culpa minha. E de quem é? De quem te fez tão bonita? Já fui. Disse ela sorrindo com melancolia. Realmente Lúcia estava mudada, tinha perdido o esmalte fresco e suave da tez, parecia mesmo desfeita e abatida, porém isso, longe de desmerecer a sua beleza, dava-lhe certa morbidez lânguida que a tornava ainda mais sedutora. Há 2 momentos em que a rosa, a flor da beleza, tem para mim um irresistível encanto, é quando desata as 1000 folhas ostentando o brilho das cores e a régia altivez de sua coroa, e quando desfalece ao beijo ardente do sol, evaporando das pétalas flácidas o pálido matiz e o aroma sutil. Saí um instante depois do almoço para ir ao escritório da companhia de paquetes pagar o frete de umas encomendas que enviava à minha família, e para encarregá-las à solicitude de um empregado do vapor. Quando voltei,
a minha casa de homem solteiro tinha sofrido uma alteração completa. Os vidros que em 15 dias já tinham adquirido uma crosta espessa dessa poeira clássica do Rio de Janeiro. Como é clássica a lama de Paris, os vidros brilhavam na sua límpida transparência entre as bambinelas de caça que um armador acabava de pregar. Os móveis espanejados tinham mudado de lugar, tomando a posição melhor e formando esse quadro harmônico, que o olhar de uma mulher esboça com a rapidez do pensamento, porque ela tem em si um instinto da forma, como a luz encerra a diversidade de cores que reflete sobre os objetos. Do recosto do sofá e das cadeiras pendiam lindas cobertas a crochê, nos vasos dos consolos se expandiam ramos de flores que embalsamavam a sala. No meu gabinete de estudo, a desordem desaparecera ao toque mágico do condão de uma fada hospitaleira, os livros arrumados na estante, e em seu devido lugar, os manuscritos reunidos sob pesos de cristal, as cartas emassadas em ganchos de metal pregados junto à mesa e ao alcance da mão, já ao lado da cadeira de braços uma cesta de palha para receber as tiras de papel, e na frente um pequeno tapete felpudo para aquecer os pés nas noites frias. Igual revolução no meu quarto de vestir. Sobre o toucador uma profusão de perfumarias e pequenos objetos de fantasia. Na cômoda a roupa estava arranjada como no tempo em que minha mãe se incumbia desse trabalho. Um dedal de ouro, um papel de botões e preparos de costura, que se viam sobre a cadeira numa caixinha de tartaruga, indicavam que antes da arrumação, mãozinha ágil e habilidosa da costureira reparara os estragos do uso. Mas eu tinha corrido toda a casa, notando essa transformação repentina, sem descobrir a autora, já estava inquieto quando pela janela da sala de jantar, a vi na cozinha, e num estado que só tanta beleza e graça podia salvar do ridículo. Figura uma moça vestida de ricas sedas, com as mangas enroladas e a saia arregaçada e atada em nó sobre o meio da crinolina, com uma toalha passada pelo pescoço à guisa de avental, vermelha pelo calor e reflexo do fogo, batendo gemas de ovos para fazer não sei que doce. Repito, era preciso ter a faceirice e gentileza daquela mulher, para nessa posição e no meio da moldura de paredes enfumaçadas, obrigar que a admirassem ainda. Fui tirá-la da sua azáfama doceira, e a trouxe confusa e envergonhada. Depois que ela reparou a desordem de seu traje, tanto quanto era possível, tomei-lhe contas severas. Quando pedi à senhora que passasse o dia comigo, não foi para me servir nem de cozinheira, nem de costureira, nem de criada. De que posso eu servir-lhe? O mais grave porém não é isso, a senhora encheu a minha casa de objetos que não me pertencem, porque não os comprei. Ela tirou um papel do seio. Oh! Eu o conheço. Tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta. Aqui tem a conta. Se fiz mal em gastar sem sua ordem, rale comigo, suponha que eu pedi essa quantia, que o senhor de certo não me recusaria. Lúcia deu-me a conta que eu rasguei sem ler fazendo-a sentar nos meus joelhos, e cobrindo-a de beijos. Olhe lá. Já faltou ao prometido. Mas desta vez passe, porque me perdoou. Se não se apressasse, eu mesma lhos daria. Ainda está em tempo. Não, senhor. Quero fazer valer a minha riqueza. Darei se me afiançar outra vez que aprova tudo que fiz. O ajuste foi aceito e concluído. Era uma perfídia de Lúcia, como verá. Estive para esquecer o nosso compromisso. Lúcia escapou-se, fitando-me com um olhar de exprobração, disse-me. E sua promessa? Não tenho forças para cumpri-la. E eu tenho para ceder-lhe. Pois bem, te restituo sua palavra, para não obrigá-lo a faltar a ela. Quer-me assim mesmo morta? Lúcia deu um passo para mim. Era realmente um corpo morto e uma feição estúpida que ela me oferecia. Repeli com um vago terror. Então, serenou, e conseguiu sorrir. Amanhã. Depois com a voz triste e grave acrescentou. Será sempre cedo. Chegou o moleque que tinha ido à sua casa buscar um vestido poucos instantes depois ela. Apareceu com um traje fresco e risonho de que tinha, mais que nenhuma mulher, o encantador segredo. Eu embalava-me na rede. Lúcia, depois que cansou de traquinar, fazendo-me cócegas,
cobrindo-me o rosto com as franjas e oferecendo-me entre as malhas um beijo que eu não podia colher e se evaporava no ar. Foi à estante escolher um livro, e sentou-se na esteira para ouvir-me ler. O livro que ela trouxe era esse gracioso conto de Bernardin de Saint-Pierre, que todos lemos uma vez aos 15 anos, quando ainda não o sabemos compreender, e outra aos 30, quando já não o podemos sentir. O que seduzira Lúcia foi o nome de Paulo que ela ao entregar-me o volume mostrará sorrindo. Quando eu li a descrição das duas cabanas e a infância dos amantes, Lúcia deixou pender a cabeça sobre o seio, cruzou as mãos nos joelhos dobrando o talhe, como a estatueta da Safo de Pradier que por aí anda tão copiada em marfim e porcelana. De repente a voz desatou num suspiro. Ah! Meu tempo de menina! Voltei-me para ela, as lágrimas caíam-lhe em bagas, quis atraí-la, fugiu, arrebatando-me o livro das mãos. Escolhi outro livro para distraí-la, li a Átala de Chateaubriand, que ela ouviu com uma atenção religiosa. Chegando a essa passagem encantadora em que a filha de Lopes declara ao jovem selvagem que nunca será sua amante, embora o ame como a sombra da floresta nos ardores do sol, Lúcia pousou a mão sobre os meus olhos dizendo-me: não podíamos viver assim? Átala tinha um motivo para resistir, Lúcia. E eu não tenho. Ela obedecia a um voto, e a virgindade lhe servia de defesa. Lúcia respondeu-me arrebatadamente: alguns espinhos que cercam a rosa, valem o veneno de certas flores? Um voto é coisa santa, mas a dor da mãe que mata seu filho é horrível. Não te entendo. Ela demorou um instante o seu olhar ardente sobre mim, e murmurou abaixando as longas pálpebras. Queria dizer que se eu fosse Átala, poderia perder a minha alma para dar-lhe a virgindade que não tenho, mas o que eu não posso, é separar-me deste corpo. Jantamos, nunca alto banquete foi festejado por epicuristas, como a minha modesta colação pelos dois convivas que partilhavam o mesmo prato e bebiam no mesmo copo, rindo e brigando de qual daria ao outro uma preferência mutuamente recusada. Às 8 horas da noite acompanhei Lúcia à casa. Poucos momentos depois de entrar ela foi ao toucador e voltou em traje de dormir, os cabelos soltos e uma longa camisola de linho, sem uma renda, nem um bordado. Já vais dormir? Vou deitar-me, estou fatigada, trabalhei hoje muito. Respondeu sorrindo e tomando-me pela mão. Mas podemos conversar até 10 horas. Durmo cedo agora. O seu quarto de dormir já não era o mesmo, notei logo a mudança completa dos móveis. Uma saleta cor-de-rosa esteirada, uma cama de ferro, uma banquinha de cabeceira, algumas cadeiras e um crucifixo de marfim, compunham esse aposento de extrema simplicidade e nudez. A ideia que primeiro me ocorreu foi que Lúcia tivera necessidade de dinheiro, e vendera-os seus ricos trastes, e isso me causou um aperto de coração. Por que esta mudança? Durmo aqui melhor. O outro quarto lá está como o Senhor deixou. Nada lhe falta? Nada absolutamente. Admira-se de que me prive da minha rica mobília, para usar de outra mais simples? De certo, foi uma despesa inútil. Mas o Senhor não sabe que posso comprar o que me parecer sem que reparem, e não posso vender coisa alguma sem que me suponham arruinada? A minha questão é da preferência que dás a esses trastes ordinários sobre os teus lindos móveis de pau cetim. Grande questão. Questão de mulher no fim de contas, capricho. Nesta cama que o Senhor acha tão feia, e neste quarto que lhe parece tão triste, o sono é doce para mim e os sonhos alegres. Quando entro aqui, sacudo no limiar da porta, como os viajantes, a poeira do caminho, e Deus me recebe. Dizendo estas palavras, Lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental, depois regaçou a roupa da cama e espreguiçou-se entre as alvas lençarias, com o voluptuoso bem-estar que sente o corpo repousando depois da fadiga. Como é bom adormecer assim! Disse-me ela pousando a cabeça no travesseiro e fechando-me as mãos entre as suas. Fale, conte alguma história. Sou uma criança. É verdade. Preciso que me acalentem. Mas fale. Diga-me. O quê? Não se agaste.
Qual foi a primeira moça de quem o senhor gostou? Foi uma menina, não foi uma moça, respondi sorrindo. Ah! Que idade tinha? 12 anos, e eu acabava de completar 16. Oh! Conte-me como foi. Contei, de um desses idílios das primeiras flores da vida, amores infantis que balbucia o coração ignaro, como antes balbuciara o lábio a palavra indecisa, arpejos vagos que o sopro da brisa arranca das cordas de uma lira ainda não dedilhada. Essas primeiras impressões são tão ricas de sentimento, que nunca o espírito penetra nelas sem achar uma melodia arrebatadora, mais viva e mais brilhante, à medida que o homem declina para a velhice. É natural que eu falasse com animação e entusiasmo. Lúcia cerrara as pálpebras para ouvir-me, e embalada pelas minhas palavras pareceu ir adormecendo insensivelmente. Calei-me, admirando com respeitosa ternura o rosto puro e cândido que entre a alvura do linho e no repouso das paixões tomara uma diáfana limpidez. Meus lábios roçaram apenas a tez mimosa, tanto eu receava manchar com o hálito a flor dessa alma, que se abria na sombra e no silêncio, como o cacto selvagem de nossos campos. Nesse momento Lúcia ergueu as pálpebras, e seu olhar vago, já nublado pelo sono, afagou-me docemente. Foi o dia mais feliz da minha vida. Murmurou ela com a voz quase imperceptível. Ainda hoje não posso compreender que força misteriosa me obrigou a respeitar um dia inteiro essa mulher, que eu possuíra, e ainda apertava nos meus braços, recebendo a carícia de seu lábio amante. Chegando a casa, e na ocasião de dar o dinheiro para as compras, conheci que Lúcia tinha me enganado, a soma que eu possuía estava intacta. E contudo a minha suscetibilidade extrema emudeceu nesse momento. Não sei que voz interior me disse que Lúcia tinha o direito de fazer aquilo, e eu a obrigação de respeitar a sua vontade e agradecer-lhe. O que outrora me parecia vileza, era já delicada atenção.